E Paulo vai apresentar para a gente uma outra coisa tremenda, que eu vou chamar de perspectiva projecional da obra de Deus, que se encontra nos versículos 17 a 20. Diz assim a Bíblia: quando planejei isso, que ia lá visitá-los, será que o fiz levianamente? Ou será que faço meus planos de modo mundano, dizendo ao mesmo tempo sim e não? Todavia, como Deus é fiel, nossa mensagem a vocês não é sim e não, pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês por mim e também por Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele sempre houve sim. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós, para a glória de Deus. A terceira perspectiva nos ajuda a entender como um servo de Deus discerne o tempo certo de todas as coisas. Essa é uma pergunta, não é? Como é que você discerne o tempo certo de fazer um negócio ou não fazer um negócio? Estou falando hoje nesse contexto de crise. Como é que um servo de Deus decide que é o tempo certo, por exemplo, de falar uma palavra ou não falar essa palavra? Como é que um servo de Deus discerne os momentos da sua vida? O que ele deve fazer? Qual é o projeto que ele tem que executar? É disso que Paulo está falando aqui. E ele está falando que não é uma questão apenas de sim e não, mas tem um contexto que a gente tem que entender. É como se ele estivesse respondendo às perguntas dos leitores. Por que então você se privou da oferta? Por que você muda os seus planos como você mudou? Por que o ministro de Deus faz isso que faz nesse momento no seu ministério? E a resposta de Paulo é muito simples. Quando nós planejamos a obra com a nossa mente, intelecto, impulsividade, nós temos a possibilidade do sim e do não, ou seja, 50% de chance de acertar e 50% de chance de errar. Se você está fazendo os seus planos com a sua própria cabeça, não é? Com o seu intelecto, com o seu discernimento, eu vou dizer para você, você tem 50% de chance de acertar e tem 50% de chance de errar. Isso é natural. Mas quando nós planejamos a vida e a obra de Deus, através de nós, no poder e no discernimento do Espírito Santo, então nós temos 100% de chance de acertar e a certeza de que contaremos com todas as promessas que Deus já fez, que elas se cumprirão em nós. E aqui Paulo está dizendo, inclusive, o seu sustento. Mas não é só o sustento. Tudo. A defesa de Paulo era que ele conduzia o seu ministério não pela vontade dos outros, não pela manipulação de alguns, não pelos seus próprios planos, mas pela revelação do Senhor em sua vida. E essa era uma busca santa, direta do Senhor na sua vida, para saber qual é o próximo passo. É interessante perceber essa questão na vida de Paulo, como ele trabalhava. Paulo era uma pessoa muito prática. Se você lê o livro de Atos dos Apóstolos, vai contar para a gente a história de como Paulo planejava a obra missionária. Ele tinha planos, ele tinha estratégias, ele traçava aquilo que humanamente a gente chama do discernimento comum, que tem 50% de chance de acertar e 50% de chance de errar. Ele não ficava olhando para as nuvens para ver o que ia acontecer. Ele tinha um projeto, mas esse projeto não era a palavra final. Ele dobrava o seu joelho e buscava de Deus
discernimento para ver se esse projeto era aprovado ou reprovado por Deus. E na medida em que Deus ia se revelando a ele, ele dava o próximo passo. Quando a gente lê, por exemplo, da ida para Macedônia a primeira vez, Paulo tinha um projeto, ele tinha traçado um plano, ele já sabia qual era o próximo passo, como qualquer ser humano faz. Eu tenho planos, você tem planos, isso faz parte da nossa vida, não está errado. O que está errado é não submeter os planos à aprovação do dono da nossa vida. Só que numa noite ele estava dormindo, e o Espírito Santo apareceu a ele na forma de um homem vestido com roupas da Macedônia, e a palavra dada a Paulo foi: passa a Macedônia e ajuda-nos. E aí ele acordou e disse assim: plano está mudado. Por que está mudando o plano? Porque essa noite o Senhor me falou que a gente tem que ir para a Macedônia. Alguém ia dizer assim: oh, mas o nosso plano estratégico foi aprovado, nós já tivemos 50 votos favoráveis. Ele falou: não, quem manda aqui desse plano é o Senhor. Está entendendo o que eu estou falando? Em outra ocasião ele disse: olha, eu vou sair dessa cidade porque não dá certo. E o Senhor disse: fala e não te cales, porque há muito povo nessa cidade. Você está entendendo? Como a gente decide a hora de ir, a hora de não ir, a hora de fazer ou de não fazer, isso vale para qualquer servo de Deus. Eu tenho projetos, eu tenho planos, eu tenho ideias, eu tenho sonhos. Graças a Deus que nós temos esses sonhos, mas a gente tem que colocá-los debaixo da autoridade do Senhor. Porque os nossos sonhos têm 50% de chance de acertar e 50% de chance de errar. Mas aquilo que é chancelado por Deus é responsabilidade dele, e ele tem 100% de chance de acertar. E aí a gente vai aprendendo a viver. Ele está dizendo assim: olha, eu não sou uma pessoa que estou pregando o Evangelho, que hora é uma coisa e hora é outra. Eu estou pregando sempre aquilo que é a promessa de Deus. E se eu não fui, não é porque eu estou agindo na carne, é porque esse Deus que dirige a minha vida disse que não é o melhor momento. Eu creio até que Paulo queria ir, porque Paulo era meio raçudo assim. Se a gente olha para a história dele, a gente vai ver que ele ia lá perseguir, não é? Os cristãos. Ele era aquele que enfrentava. Ele foi lá e confrontou Pedro, porque ele não foi na casa dos gentios. Ele era uma pessoa que gostava no seu temperamento de fazer isso, mas eu acho que o Senhor falou para ele: fica quieto, meu filho, agora é a hora do Espírito Santo agir, vai embora, vai. Você está entendendo? E aí eles disseram: está vendo, é fraco. Diz: não, quando sou fraco é que sou forte, porque eu estou aprendendo a depender da graça de Deus. Tem hora que a gente tem que se calar, e tem hora que a gente tem que aprender como é que a graça de Deus trabalha. E toda vez que a gente coloca os nossos planos debaixo da autoridade de Deus, você tem 100% de chance de acertar. É interessante como isso acontece na vida de qualquer pessoa, mas acontece também na vida de um pastor. Há uma grande responsabilidade na vida do pastor. Qualquer líder tem uma missão, a missão de conduzir pessoas a um futuro melhor. Esse é o papel do líder, conduzir pessoas a um futuro melhor. Se você é líder onde você estiver, se você é um líder no teu trabalho, você tem uma responsabilidade de conduzir as pessoas que estão debaixo da sua liderança a um futuro melhor. E olha, é uma responsabilidade muito grande. Quando você tem 50% de chance de acertar e 50% de chance de errar. Mas quando a gente dobra o joelho e Deus fala conosco, queridos, a gente tem 100% de chance de acertar. Anos atrás nós tivemos uma reunião com alguns líderes da nossa igreja, e nós tínhamos um sonho.
O sonho era inaugurar esse templo no centenário da igreja. Esse era o nosso sonho. E aí nós fizemos os nossos planos. E os nossos planos mostraram para a gente que a gente não teria condições de inaugurar o templo no centenário da igreja. E aí nós oramos e dissemos: Senhor, qual é a próxima etapa? E eu ouvi de Deus que eu podia levantar dinheiro emprestado, que nós iríamos pagar e inauguraríamos esse templo. Quando a gente foi começar a procurar essa questão, nenhum banco no Brasil emprestava dinheiro para a igreja. Nenhum banco no Brasil. Nenhum. Para você ter uma ideia, no HSBC uma vez eu quis financiar um veículo. O HSBC disse que não financiava veículos para igrejas, nem com alienação fiduciária. Mas se o Senhor falou isso para mim, a gente vai atrás. E aí foi a primeira etapa. Trazer toda a diretoria do Bradesco aqui nessa igreja. Vieram de São Paulo, todos os diretores do Bradesco. Tiveram uma reunião na minha sala. E ali eles disseram: nós vamos financiar para essa igreja. Foi o primeiro milagre. Aí veio o segundo milagre. Como é que seria feito o financiamento? Porque se fosse um juro exorbitante, a gente não tinha condição de fazer. E então nós conseguimos uma taxa de juro que era de Selic mais 0,5%. Tá? Quem entende de financiamento sabe que é um financiamento extremamente barato. Tá? É a taxa que o governo coloca como juro do ano mais 0,5%. Só isso. Isso já foi o segundo milagre. Mas para isso tinha que ter um terceiro milagre. Era que o banco não aceitava o nosso patrimônio como garantia. E irmãos da igreja tinham que colocar as suas casas em garantia do empréstimo, um empréstimo de 15 milhões de reais. Não é um dinheirinho não, é 15 milhões. É que a gente fica vendo esse negócio aí, bilhões, mas é muito dinheiro, gente. A casa de cada um de nós, a minha, a sua, toda a diretoria da igreja está com a sua casa ali em garantia. Todo mundo que está aqui, que membro mais antigo, com certeza está com a sua casa em garantia. Eu falei: Senhor, como é que vai ser? Eu falei assim: eu estou nesse negócio. Eu quero dizer para você que daqui 2 anos está tudo pago. Você está entendendo? Quando os planos vêm de Deus, você tem 100% de chance de dar certo. Agora, eles não vêm de Deus porque está na tua cabeça. Eles vêm de Deus porque você dobra o teu joelho, você pergunta para Deus, você pede sinais, você pede confirmação. E isso acontece não só nessa história, mas acontece nas pequenas coisas e nas grandes coisas. Isso aqui não acontece na obra da igreja, isso acontece na vida de todo servo de Deus. Se você é um servo de Deus, é uma bênção de Deus na tua vida. Dobra o teu joelho, pergunta para Ele, pede sinais. E você vai ouvir às vezes: não de Deus, não faz isso. Então, se você ouviu não, não faça. Porque você tem 100% de chance de dar errado. E essa é uma bênção do Senhor, que Ele coloca à nossa disposição. Paulo está dizendo para esse povo: olha, com o nosso plano, eu tenho 50% de sim e 50% de não. Mas com a aprovação de Deus, eu tenho 100% de sim. E ainda mais, todas as promessas de Deus. Tem muita gente preocupada: por que eu estou fazendo a campanha desse transmissor? Eu já recebi e-mail, já recebi tanta gente falando disso. Como também naquela época eu recebi e-mail, até no jornal saiu a loucura que a gente estava fazendo. Saiu no jornal.
da cidade. Eu vou dizer para vocês por que eu estou fazendo a campanha do transmissor. Primeiro eu estava orando para Deus aumentar a potência, Deus nos deu. Quando Ele nos deu, eu fiquei morrendo de medo, porque eu sabia que tinha que trocar o transmissor. E eu estava viajando, num congresso, e eu estava dizendo, acho que não vai dar, nós estamos numa crise tão grande, está tão difícil, está tão complicado, Deus, eu acho que não é a hora. E quando eu estava naquele lugar, Deus usou a vida de um pregador. E aquele pregador, mas foi direto no meu coração, falando como funciona a vida da gente caminhando pela fé. Quando Deus mostra alguma coisa para a gente e Ele está confirmando nos seus processos. E eu fiquei tão envergonhado, mas tão envergonhado, porque eu estava pulando fora da raia. E eu falei, Senhor, eu vou voltar para lá. E Senhor, diante da Tua graça nós vamos fazer essa obra. Eu não sei como é que vai ser, porque está muito difícil nesse país. Está muito difícil. Mas até aqui nos ajudou o Senhor. E nós já temos 50% do valor para comprar esse transmissor. E vai vir uns 100% em nome de Jesus. Eu não sei qual é o milagre. A gente bota o pé e Deus faz. Por quê? Quando a gente está buscando o sim de Deus, e tem o sim de Deus, a gente tem 100% de chance de dar certo. Vale para a minha vida e para a tua vida. Tem hora que tem que se calar, porque Deus vai falar, fica quieto. Muitas vezes na minha vida Deus disse, fica quieto. Eu queria falar, eu queria fazer, eu queria acontecer, o Senhor falou, fica quieto. Deixa eu trabalhar. Em outros momentos Ele disse, levanta, fala e não te cales. Mas esse discernimento nem sempre eu estou preparado para ter. Por quê? Porque eu estou envolvido nas minhas emoções, eu estou envolvido nos meus sentimentos, eu estou interpretando a vida à luz dos óculos que eu estou colocando naquele momento. Por isso, quando eu dobro o meu joelho, peço ao Senhor que revele a sua vontade, e começo a ouvir e buscar os sinais de Deus para a minha vida, eu posso ter certeza que não são os meus óculos que estão interpretando a realidade, mas é o agir de Deus na minha vida e na vida das pessoas. Então, aprenda isso. Essa é uma lição tremenda. Como é que a gente lida com os projetos? Eu tenho que ter planos, eu tenho que ter sonhos. Eu começo colocando tudo isso, mas eu vou pedir que o dono da obra diga o que eu devo ou o que não devo, o que eu posso, o que não posso, o que tem a chancela e o que não tem a chancela. E aí a gente caminha por fé. Esse é o princípio que Paulo está ensinando para a vida ministerial e para a vida de um servo de Deus.